base que eu vou ler para vocês fica em 1 Coríntios 1, versículo 26, que fala sobre a vocação dos santos. A palavra de Deus fala assim: irmãos, reparai, pois na vossa vocação, isto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então Deus, Ele escolheu as coisas loucas desse mundo, as pessoas improváveis desse mundo. Às vezes a gente se sente desprezado, né? Às vezes a gente passa por situações difíceis, às vezes a gente não se sente especial para alguém, mas vocês tenham a certeza no coração de vocês que vocês são especiais para Deus. Vocês são muito especiais para Deus. Ainda que vocês sintam que não são, talvez até para um pai, ou para uma mãe, ou para uma avó, ou para uma tia que cria, né, algum de vocês, mas vocês têm que ter a certeza no coração que vocês são especiais para Deus. Antes mesmo, a palavra de Deus fala que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha escolhido cada um de vocês. O Senhor já preparou planos para a vida de vocês. Às vezes vocês podem falar assim: mas a minha vida não é fácil, né? Eu já passei por tanta coisa que você nem sabe, e eu posso até não saber. Mas Deus, Ele conhece cada um de vocês. Ele conhece, Ele sabe cada coisa que cada um aqui passa. Cada situação difícil, cada choro que vocês já choraram, cada riso que vocês já deram, cada situação que vocês já passaram, difícil. Às vezes uma doença, às vezes a perda de alguém querido, às vezes, né, sente falta de pessoas que não fazem mais parte da vida de vocês. Então Deus, Ele está com vocês em cada situação. E vocês, como crianças e adolescentes, precisam ter essa certeza no coração de que vocês são importantes, de que vocês são especiais. A gente pode ser diferente na cor, a gente pode ser diferente no cabelo, a gente pode ser mais gordinho, mais magrinho, pode não usar óculos, o outro não usa óculos. Isso não tem importância. A palavra de Deus fala que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Ele pega pessoas que o mundo acha que o mundo não dá nada por elas e transforma em pessoas que Ele quer, com os planos dEle. Transforma em pessoas que se tornam pastores, profetas, pessoas que começam, né, a trabalhar com oração, a cuidar de crianças, a fazer esse trabalho aqui que a gente faz aqui na igreja. Hoje vocês são crianças e adolescentes, amanhã vocês vão ser adultos e vão poder estar aqui também para abençoar a vida de outras crianças. Às vezes chega alguém aqui que já é adulto, que já esteve aqui, que já participou como vocês e que agora já cresceu, está numa igreja, trabalhando também, abençoando outras vidas. Assim Deus quer fazer na vida de vocês também. Então eu vou falar um pouquinho. Esse é o versículo base e o tema da mensagem que eu vou falar para vocês é que o crente, ele se parece com um lápis. Eu só vou tomar um pouquinho de água, porque como eu estou um pouquinho rouca, aí pega um pouquinho a garganta. O crente se parece com um lápis. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui comigo alguns lápis. E todos são diferentes, né? Aqui tem lápis verde. Aqui eu tenho um lápis cinza pequenininho que alguém fez ponta para os dois lados. Aqui tem esse que está sem ponta. Tem um azul um pouquinho maiorzinho. Tem um marrom, um branco. Tem um lápis de escrever, de grafite, com borracha. Tem um rosa. Tem um azul marinho.
e tem um outro tipo de lápis grafite número 2. O que eu quero que vocês entendam com esses lápis aqui que eu estou mostrando para vocês, são todos iguais? Não, né? Cada um é de uma cor, cada um é diferente, cada um serve para uma função. Alguns são para colorir, outros são para escrever, ou para desenhar, ou para fazer um esboço. Serve também para escrever, para fazer uma carta para alguém, para preparar uma mensagem. Serve às vezes para prender um cabelo de quem tem um cabelo grande, aí faz um coque, enfia um lápis, às vezes está sem alguma coisa. Então o lápis ele tem várias funções. E nós, como cristãos, não somos diferentes. Cada um é diferente aqui, cada um tem uma diferença, mas cada um tem a sua essência também. Então aqui, ó, eu trouxe esses lápis para vocês entenderem que os lápis eles são fabricados igual praticamente a gente. A gente não nasce pronto e o lápis também não nasce pronto. Um dia alguém pensou em criar o lápis. Alguém aqui sabe de onde que vem o lápis? Da onde? Da madeira, né? De alguma árvore. De alguma árvore alguém resolveu lá, tirou, colocou o grafite no meio, agora tem a cera, que é o lápis colorido, né? E cada um foi criado dessa forma. Assim são os cristãos. Eles não nascem prontos, né? Eles não nascem, eles são feitos por Deus. Vocês são feitos por Deus. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, em Efésios 2:10. Vou ler aqui para vocês. E fala assim, ó. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus, ele preparou, ele criou cada um de vocês. Vocês não têm noção como vocês são queridos e especiais para Deus. Se um dia alguém disse para vocês que vocês não são, não aceite isso no coração de vocês. Mesmo os que são menores, não receba essa palavra no coração de vocês. Vocês são especiais. Vocês foram feitos, a feitura de Deus. Vocês sabem o que quer dizer a feitura de Deus? É a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Ele é um Deus todo-poderoso que nos criou, que nos amou. Ele nos amou tanto que ele foi capaz de entregar o seu único filho, o seu filho unigênito. Imagina se uma mãe poderia entregar um filho para morrer por outras pessoas. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Entregar o seu filho para sofrer como Jesus sofreu naquela cruz. Como ele passou pela humilhação, como ele foi cuspido, apanhou. Os filmes que a gente vê não chegam aos pés do que Jesus passou. Todo o caminho que ele fez, desde a hora que ele foi preso e foi levado para uma prisão que a gente acha que era do jeito que é no filme, não era. Na verdade, era uma caverninha, era um buraco, praticamente uma solitária, um tipo de solitária, e ele ficou ali esperando para ser julgado, e ele foi passando por cada caminho, ele sofreu no nosso lugar. A morte de cruz é uma morte de maldição. Ele se fez maldito na cruz, no nosso lugar. Nós merecíamos ter sofrido o que ele sofreu, mas por amor a cada um de vocês, o Senhor se entregou naquele lugar. A palavra de Deus fala que Jesus ele andou aquele caminho como uma ovelha muda. A ovelha é o animal mais manso que existe na terra. A ovelha, se você pegar uma ovelha e criar ela igual um cachorrinho, você vai tratar ela e ela vai ser igual um cachorrinho dentro de casa. E a ovelha, por mais que ela apanhe, se alguém bater nela, ela não morde. O cachorro, ele morde. Se você bater nele uma hora que ele sentir ali, ele vai avançar e vai te morder. Eu já tô marca no braço aqui, ó. Eu não bati no cachorro, eu só passei atrás dele e ele estava comendo, eu não tinha visto, e tomei uma mordida na mão, que eu tive que tomar 2 pontos. Uma ovelha, se você espancar ela, ela não vai revidar em nada.
Jesus, ele foi uma ovelha. Isaías fala que Jesus, ele foi como uma ovelha muda. E muitas das vezes as pessoas ofendem a gente e a gente quer logo revidar. Não, vou bater em mim e vou bater de volta. Ah, ele me empurrou no futebol, eu vou chutar ele. Né? Outro dia eu estava dando aula lá em cima e um dos meninos aqui falaram assim: tia, mas e se alguém puxar minha camisa no futebol? Será que eu posso puxar de volta? Porque ele está puxando minha camisa lá em cima. E o certo, gente, não é a gente fazer isso. Ainda que seja difícil, não é fácil, né? Alguém bater na gente, ou empurrar, ou xingar, falar alguma coisa e a gente fica quieto. Mas Jesus aqui, ele ensina a gente a ser manso. Sabe por quê? Porque quando vocês aprenderem a não revidar alguma coisa de ruim que aconteça com vocês, quem vai proteger vocês é o Senhor. Jesus, ele vai ser o seu advogado, ele vai estar ali com você. Ainda que alguém, de repente, vão falar assim, ó, vocês que são maiores, por exemplo, eu sei, eu já fui adolescente, eu já passei por injustiça, né, de acontecer alguma coisa e eu não ter a culpa daquela coisa e ficar de castigo. E ter que aceitar, porque né, eu sempre fui muito obediente na minha casa, sempre respeitei a minha família, então eu nunca levantei a voz para minha família para reclamar ou discutir com alguém. E às vezes as minhas primas aprontavam e sobrava para mim. E eu ficava de castigo. Aí, sabe, deixei passar. Depois de praticamente casada, logo assim que eu casei, já estava com 26 anos, um dia eu conversando com a minha avó, eu falei: vó, você lembra aquele dia que você me deu umas varadas? Ou me pôs de castigo? Eu não tive culpa daquele dia, mas eu não falei nada. Porque a gente aprende a ser como Jesus. Jesus honra a gente. Às vezes, naquele momento que a gente está passando uma situação injusta, às vezes a gente não compreende, né? Mas o Senhor sempre vai nos honrar. E também eu não morri de ter levado aquelas varadas. Estou aqui viva hoje, né? Serve para a gente aprender. Às vezes a gente precisa ser disciplinado. É claro que não é legal ninguém bater, né? No caso assim de machucar uma criança, né? Mas às vezes precisa de uma correção, às vezes precisa de um castigo. Só que a gente tem um pai que nos escolheu, que escolheu vocês para estar aqui nessa noite, para ouvir uma palavra, para que vocês possam ser abençoados por ele. E vocês têm que ter essa certeza no coração de vocês. A gente aqui está sempre falando com as crianças lá em cima: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quantos aqui realmente têm um compromisso com ele? Porque não é só levantar a mão para o céu: ah, eu aceito Jesus na emoção. Porque na emoção é muito fácil. Eu já contei aqui um pedacinho do meu testemunho. Quando eu comecei a vir aqui, eu já falei para vocês que eu me converti com 7 anos de idade. A minha família não era cristã. Eu lutei muito sozinha, por muito tempo. Quase 10 anos sozinha, sendo cristã na minha casa, e criança e adolescente, igual vocês. Eu ia para a igreja sozinha, a minha igreja era perto da minha casa, então eu ia a pé, igual vocês vêm para cá, às vezes vêm de bicicleta. Estão aqui porque ouvem a palavra de Deus. É gostoso ir lá atrás brincar, comer um lanche, se divertir, estar com os amigos de vocês. Mas o principal aqui é vocês receberem esse alimento, a palavra de Deus, para que vocês possam pôr na mente de vocês que vocês precisam ser diferentes, ser sal e luz nessa terra, para que vocês também levem um pouco de Jesus com vocês para a casa de vocês, para a família de vocês, para os amigos de vocês. Que Deus possa estar na vida de cada um aqui, que vocês possam começar a entender isso, que aqui não é lugar só de vir brincar. Ah, vou de roupa de futebol porque eu só vou lá jogar bola. Ah, eu vou lá só para brincar, vou lá só para comer um lanche. Aqui é para vocês também ouvirem a palavra, se alimentarem da palavra de Deus, receber o amor de Deus no coração de vocês, ter a certeza de quem vocês são em Deus, para que quando vocês saírem lá fora, ninguém, ainda que alguém possa falar uma palavra difícil, possa atingir o coração de vocês. Deus tem chamado vocês para estar aqui nesse lugar, e eu tenho a certeza do plano que Ele tem na vida de cada um aqui. E vocês precisam, crianças e adolescentes,
Vocês precisam ter compromisso com Deus. Porque talvez vai ser através da vida de vocês que estão aqui que vai alcançar a família de vocês lá. Não é verdade, pastor? Porque assim como eu alcancei a minha família, não foi fácil. Não foi fácil. Eu sei que não é fácil ser cristão sozinho, quando a sua família vai para outros lugares, quando a sua mãe vai para outros lugares, o seu pai. Eu sei que não é fácil porque eu já vivi isso, eu já passei por essas situações. Mas quando a gente confia em Deus, quando a gente coloca a nossa esperança no Senhor, Ele nos honra. Um dia, eu também pensei em desistir. Eu tinha 16 anos. E eu lembro que eu cheguei na minha igreja e eu falei para o meu professor, dos adolescentes, eu falei, Jerônimo, eu não vou vir mais para a igreja. Ele falou, como assim não vai vir mais para a igreja? Eu falei, estou cansada. Eu estou orando pela minha família há tantos anos, poucas pessoas querem ouvir a palavra de Deus. Lá na minha igreja a gente tinha uma reunião toda segunda-feira de adolescente, só das meninas, Então cada segunda-feira era na casa de uma pessoa. Toda vez que era na minha casa, no final, a líder do grupo pedia para vir a família para fazer oração pela casa e pela família. E sabe quem ficava lá na roda? Só eu sozinha. Um tinha dor de barriga, o outro entrava, se escondia no quarto. Todo mundo fugia. Falava, tá terminando a reunião, vamos orar. O pessoal sumia. Parece que, abria 7 caminhos e eles fugiam. Não ficava ninguém. E aquilo me envergonhava, Porque eu falava, nossa, como a minha família não tem coragem de receber uma oração, gente. Ninguém está pedindo nada demais, só vai fazer uma oração. E só vai abençoar minha família. E ninguém queria, porque eles não conheciam Jesus. E eu estava cansada, porque eu já estava com 16 anos. Eu estava dos 7 anos até os 16, sozinha indo na igreja. Todo domingo estava na igreja, tinha reunião, participava dos adolescentes. Eu participava de coreografia, participava do teatro. Eu me envolvia em todas as coisas da igreja. Mas eu ia sozinha. Quando era ano novo, tinha o culto de virada do ano. E a minha família estava em casa e eu passava o ano na igreja e na hora que eu via todo mundo se abraçando, eu estava lá sozinha. Então chega uma hora que a gente cansa, E fala assim, nossa, 8 anos e sempre sozinha. E eu falei para ele, Jerônimo, eu não vou mais vir na igreja, acho que eu estou cansada. Eu já estava batizada, já tinha me batizado e tudo. E ele falou assim para mim, Kate, você já viu a construção de uma casa? Eu falei, já, tem uma pessoa da minha família que é pedreiro, constrói casa. E ele falou assim, o que a gente faz primeiro numa construção? Aí eu falei, os alicerces, para poder sustentar a casa. É igual o corpo, O que sustenta o nosso corpo? Quem sabe o que sustenta o nosso corpo? Os ossos. Os ossos sustentam. Se a gente tirar o esqueleto da gente que está aqui dentro, essa pele cai no chão, não fica em pé. A casa não é diferente. O alicerce são essas colunas aqui, Olhem para trás, essas 2 colunas aí, Essas colunas sustentam lá em cima. Se essas colunas tirar daí, isso aqui cai. Essa galeria cai. E ele falou assim para mim, Kate, você é o alicerce da sua casa. Se você está aqui esse tempo todo orando e as coisas estão difíceis, poucas pessoas, só tinha 2 pessoas que estavam começando a ir na igreja. Imagina se você sair. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, E eu refleti e eu falei, poxa, eu não posso sair da igreja, porque eles precisavam de mim. Eram pessoas que não conheciam a palavra, viviam no engano, viviam enfiados em macumba, viviam achando que as coisas iam funcionar e a vida deles só piorava. E eu comecei um propósito naquele ano com Deus. Era o ano de 1999. E naquele ano, antes do final do ano, 3 tias minhas se converteram lá na igreja, se batizaram. Depois, um tio meu, depois o meu primo. Até o final do ano, a maior parte da minha família estava convertida.
Agora imagina se eu tivesse desistido. Imagina se vocês desistirem de começar a vir aqui. Vocês têm que fazer uma coisa. Vocês têm que começar a vir nesse lugar com uma visão diferente, principalmente os maiores. As crianças também. Porque foi de criança que eu aprendi a ter temor a Deus. Não foi depois de velho, não. Vocês precisam começar, principalmente os maiores, a ter uma mente diferente. Se ainda não tem, ora, pede a Deus. Se ainda não sabe como orar, pede ajuda para o pastor Almir, para o pastor Heber, para a pastora Marisa. Pede ajuda para as irmãs da igreja que estão aqui. Terça-feira é o dia da tarde da bênção, as irmãs estão aqui orando. Se vocês têm um tempinho livre, vem aqui também receber oração, receber uma palavra. É aberto também para a igreja. Vai ser uma bênção vocês estarem aqui com as irmãs. Se vocês querem realmente Jesus, se vocês querem conhecer Jesus, vocês precisam ouvir mais a palavra. Quem aqui tem Bíblia em casa? Bíblia em casa, sim. Quem tem? Quem sabe ler? Todo mundo quase, né? Então, gente, vocês precisam ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento que fortalece nosso espírito. A gente come, né? Toma café, almoça, janta, alimenta aqui, ó, o corpo da gente. Mas a gente precisa alimentar o quê? O nosso espírito. Porque a palavra fala que o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. E para a gente vencer a nossa carne, o que é vencer a nossa carne? É não fazer as coisas erradas, é não mentir, é não falar fofoca, é não bater no outro, é não revidar as coisas. As coisas que fazem com a gente, as ofensas, é ser diferente. Deus ele quer transformar a vida de cada um de vocês. Deus quer que essa igreja seja avivada, que vocês sejam avivados, que vocês possam trabalhar aqui na casa de Deus, trabalhar fazendo peça de teatro, coreografia, participar, né? De repente fazer um culto aqui de criança, vocês recepcionar a igreja, preparar um culto aqui num domingo, preparado por vocês, onde vocês possam, de repente, cantar ali na frente, né? Fazer uma diferença. Porque não é só vir brincar, não é só vir cantar, adorar a Deus não é só cantar um louvor, adorar a Deus é servir a casa dele também. É a gente trabalhar na casa de Deus, e não é só a gente que é adulto que vai trabalhar, vocês também podem trabalhar na casa de Deus. Vocês também têm que ter o desejo, vocês que já estão maiores podem de repente começar a auxiliar na escolinha, né? Ficar com uma professora junto para ir aprender. Foi assim que eu comecei. Eu comecei com 13 anos a auxiliar as professoras. Depois que eu me batizei com 15 anos, me batizei nas águas, comecei a dar aula como professora. E estou dando até hoje. E eu amo trabalhar com criança e adolescente. Eu trabalho com criança e adolescente desde os meus 13 anos. Então, assim, ó, tem muitas coisas que Deus pode fazer na vida de vocês. Tem muitas coisas que Deus pode usar vocês. Mas se vocês quiserem ser cheios da presença de Deus, vocês têm que abrir o coração de vocês. Vocês têm que abrir o coração de vocês e falar para o Senhor: Senhor, eu não sei ainda o que eu posso fazer na tua casa, mas eu quero fazer algo. Eu quero que esse ano de 2026 seja diferente, seja um ano de vitória na minha vida, seja um ano de mudança, de amadurecimento, de maturidade espiritual. Mesmo a gente sendo criança, mesmo a gente sendo adolescente, a gente tem que pedir ao Senhor e Ele vai dar, porque a palavra dele fala que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Então a gente tem que pedir. A gente pede para quem? Para Deus, porque Ele dá a condição para que a gente possa receber da parte dele aquilo que a gente precisa. Às vezes vocês podem não ter tudo que vocês gostariam, mas tenham a certeza que Deus não vai deixar faltar o necessário para vocês. A minha infância não foi uma infância abastada, assim, cheia de coisas, mas eu posso falar para vocês de coração que eu tive a melhor infância da minha vida. Porque eu fui criança, no tempo de ser criança, eu brinquei, eu subia em árvore, eu jogava bola, eu fazia tudo que vocês fazem aí.
Eu fui muito criança, brinquei de boneca até os 15 anos de idade, não tenho vergonha de dizer. Sentava na calçada, às vezes o pessoal falava, nossa, que menina grande, no meio daquelas criançadas, e eu sempre gostei de estar no meio das crianças, porque o meu coração sempre foi voltado para isso. E vocês podem ser assim também, vocês também podem ser usados por Deus dessa forma. Deus pode usar a vida de vocês. E antes da gente falar as perguntas aqui da dinâmica, eu queria perguntar para vocês se vocês, quem aqui quer realmente uma mudança para 2026, o ano está aí já terminando, aquele que pensar assim, ó, eu quero que ano que vem minha vida seja diferente, não seja igual foi esse ano. Eu quero ser mais obediente, eu quero ser mais cheio de compromisso com Deus, com a casa de Deus, de vir aqui, não só na hora que vocês estiverem aqui louvando, né, vocês precisam adorar a Deus, não é só ficar ali catucando um amigo, batendo, que eu vejo que umas às vezes bate, os meninos batem um no outro. Gente, aqui não é lugar para brincadeira. Aqui dentro da igreja é um lugar que vocês têm que ter reverência e respeito pela casa de Deus, para que vocês amanhã possam fazer diferença. Quando vocês estiverem aqui na frente louvando, feche os olhos. Sinta a presença de Deus. Eu falo para o meu filho, ele tem 5 anos, porque em casa eu ponho louvor para adorar com ele, e eu falo, não permito que ele abra os olhos. Eu falo, feche esses olhos. Pense em Deus. Deus, ele não é uma pessoa assim, ó, igual vocês estão olhando para cá, vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Uma pessoa de carne e osso. Deus, a gente vê assim? Não. Jesus já esteve aqui na terra um dia. Hoje ele está no céu. Mas se a gente fecha os nossos olhos, a gente esquece quem está do nosso lado, a gente se conecta com Deus. Então, quando vocês estiverem louvando, aproveite esse momento, é um momento único. Depois vocês vão sair, vão brincar. Quando alguém estiver falando aqui na frente a palavra de Deus, ouça, abra o coração de vocês para Jesus entrar, porque Jesus, ele não é igual Satanás. Satanás, ele não precisa que vocês abram o coração. É só vocês fazerem uma coisa errada, ele já entra. E ele não precisa de muito espaço, é pouquinho. Agora, por exemplo, ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, só Jesus. E a gente erra, e vocês são crianças, adolescentes, vão errar muito ainda. Eu errei muito também. Não aprendi tudo assim. Hoje eu tenho uma outra maturidade, tenho 42 anos agora, mas eu errei bastante e aprendi com os meus erros. Mas quando a gente erra, a palavra fala assim, ó, vocês precisam querer ser como Davi. Davi, quando ele pecava, ele corria para Deus para pedir perdão, porque ele não queria perder a presença do Senhor, ele sabia o quanto era importante para ele. E vocês precisam ter esse compromisso com Deus. Quando vocês errarem, ok, acontece, mas se arrependam de verdade. Peça perdão a Deus, Senhor, me perdoa. Se ainda não consegue pedir perdão para uma pessoa, ora a Deus. Mas peça perdão, Senhor, me perdoa porque eu menti. Ah, Senhor, me perdoa porque eu bati. Ah, Senhor, me perdoa porque eu falei um palavrão. Estava brava, não devia ter falado e acabei falando. Me perdoa, e o Senhor, ele vai perdoar vocês. Mas também vocês não podem fazer de novo, né? Não podem ficar repetindo e achar que toda hora eu vou ficar pedindo perdão e fazendo. A gente tem que mudar, ter uma mudança. Então, se hoje, aí no lugar de vocês mesmos, se vocês quiserem que a vida de vocês seja diferente ano que vem, eu gostaria que vocês abaixassem a cabeça, colocassem a mão no seu coração, para que a gente possa orar. Fechem os olhos, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e querido, mais uma vez, Senhor, eu entro na Tua presença nesse dia. Pai, eu estendo as minhas mãos, Senhor, sobre essas crianças e adolescentes. Pai, sobre as pessoas que estão aqui na Tua casa. Senhor, que o Senhor possa tocar o coração, Senhor, dessas crianças, desses jovens, dessas meninas, Senhor, desses meninos. Pai, que o Senhor possa encontrar, Senhor, o mais profundo do coração deles. Pai, que o Senhor venha transformar a vida deles, Pai. Que o Senhor venha derramar uma unção poderosa sobre a vida deles. Pai, que o Senhor venha, Pai, libertar aquilo que precisa, Senhor. Que o Senhor venha quebrar as cadeias, Pai. Que o Senhor venha jogar por terra, Senhor, todo o mal, Pai.
todo impedimento, Senhor, toda seta maligna, Pai, que vai contra a vida dessas crianças, desses jovens, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, que o Senhor venha acrescentar, Pai, que o ano de 2026 para eles sejam diferentes, que eles tenham postura diferente, Pai, que eles possam vir aqui na Tua casa, Senhor, te buscar, que eles não venham aqui, Senhor, somente para brincar, para poder comer um lanche, Senhor, para estar com amigos, mas que eles venham aqui, Senhor, para te buscar, para sentir a Tua presença, Pai. Que o Senhor vem, Pai, com as Suas mãos poderosas. Põe, Senhor, a Tua unção sobre essas crianças, Pai. Abençoa também as crianças que não conseguiram vir hoje. Abençoa, Senhor, a vida da Marisa, do Éder, Pai, com esse ministério aqui, Pai. Abençoa a vida do pastor Almir, Senhor, da Marinha, Pai, das irmãs que estão aqui, Senhor, para trabalhar com as crianças, as professoras, Pai. Abençoa aquelas que preparam, Senhor, o alimento lá em cima. Purifica, santifica, Senhor, os alimentos, Pai. Que o Senhor venha, Pai, com Sua mão poderosa. Derrama da Tua unção, Senhor, nesse lugar. Pai, que a Sua presença permaneça conosco, lá atrás, aqui dentro. Pai, que o Senhor esteja aqui, Senhor. E que o Senhor também acompanhe elas quando elas forem para a casa delas. Que o Senhor faça a diferença, que elas saiam daqui diferente. Que elas cheguem na casa delas, Pai, e levem a Tua luz, Senhor. Que a família delas seja, Senhor, impactadas com a Tua presença, Pai, através da vida dessas crianças, Senhor, que o Senhor comece a trabalhar o coração delas, Pai, para que elas venham, Senhor, estar na Tua presença, Senhor, que elas queiram ser cheias, Senhor, de Ti, Pai, que elas queiram ser, Senhor, diferentes, Pai, que elas possam fazer a diferença, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a Tua vinda está próxima, Pai, então nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha salvar essas crianças, Pai, que elas verdadeiramente possam se converter a Ti, Senhor, que elas tenham um compromisso contigo, Pai, que elas possam, Senhor, Te querer mais que tudo nessa vida, Senhor, e Te conhecer, Pai, Te conhecer como, Senhor, eu Te conheço, Pai, que o Senhor venha fazer na vida delas, Senhor, uma transformação, Pai, assim como o Senhor transformou a minha vida, Pai, assim como o Senhor alcançou a minha família, Senhor, que o Senhor possa alcançar a família dessas crianças, Pai, que o Senhor venha alcançar o mais profundo do coração delas, perdoa os pecados delas, Senhor, perdoa as falhas delas, Pai, ajuda elas a entenderem, Senhor, que elas são especiais para Ti, Senhor, que Satanás não venha falar na mente delas, Pai, que elas não são especiais, que elas não são importantes, Senhor, a Tua palavra fala, Deus, que o Senhor nos escolheu, Pai, antes mesmo de nascermos, Pai, antes dos nossos pais, Senhor, planejar o nascimento, uma gravidez, o Senhor já planejou, Senhor, o nascimento de cada criança aqui, cada adolescente, Pai, então protege elas, Senhor, coloca os Seus anjos ao redor delas, Pai, protege elas na escola, Senhor, protege elas nos caminhos por onde elas forem, Pai, que as Tuas mãos poderosas, Senhor, alcance, Senhor, cada criança, cada adolescente, Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém.